meus amigos e minhas amigas. Hoje é dia 31 de outubro, dia do Halloween, que é uma grande festa, uma festa bem recreativa, uma festa que meio que tira sarro dos monstros, fantasmas, das coisas assustadoras. Uma festa que foi criada realmente para meio que zombar do medo e trazer diversão para as crianças e para os adultos. Lá fora, essa festa é muito valorizada. Aqui no Brasil, a gente já está valorizando há alguns anos. Mas embora os brasileiros eles tenham assim encontrado alegria nessa festa, ela ainda é um tanto incompreendida. Há um certo preconceito. Há pessoas que dizem que a festa é errada porque deveríamos valorizar elementos do nosso folclore e até criaram o dia do Saci, dia 31 de outubro. Inclusive tem uma lei falando disso. E outras pessoas encaram por preconceito por motivos religiosos, dizendo que o Halloween é coisa do dito cujo. Então, por conta disso, essa festa ela não é tão aproveitada como ela é aproveitada lá fora. Eu, de minha parte, não vejo nada demais em aproveitar essa festa. Até porque eu achava que nem precisava ter criado essa lei aí do 31 de outubro como o dia do Saci. Pois no Brasil, olha que coisa, nós já temos uma lei anterior que é uma lei que coloca, eu acho que o dia 22 de agosto, se não for essa data exata, mas assim, no mês de agosto nós temos uma data especial para festejar o folclore brasileiro. E aí a gente podia falar do Saci, do Boitatá, da Mula Sem Cabeça, etc. Aí os brasileiros esquecem e chega aí no mês de outubro que os brasileiros, alguns querem festejar o Halloween, aí ficam aqueles críticos. Ah, mas tem que valorizar a cultura brasileira, tem que ter o dia do Saci, papapá, papapá, papapá. Eu acho que o primeiro erro começou quando, depois do povo reclamar, colocar esse dia do Saci. Deixava aí o nosso folclore para ser festejado em outubro, ou melhor, em agosto, e para de encher o saco aí do povo que está festejando agora em outubro. Na questão religiosa, se você acha que não tem que festejar porque você acha que é coisa do dito cujo, olha, simplesmente você não festeja. Mas eu acho um peso muito grande pegar e fazer acusações assim bem pesadas, acusações prejudiciais para quem está festejando Halloween de boa, que está zombando do medo, que está mostrando que nós somos mais fortes. Aliás, essa coisa aí de ficar com medo porque fala de fantasmas, de monstro, dá a impressão de algo que é falta de fé. Olha, eu não acredito que nós podemos ser mais fortes que o medo. Eu não acredito que nós podemos ser mais fortes que esses fantasmas, que essas coisas, etc. Aí dá mais valor a essas coisas. Então eu penso, quem festeja o Halloween no sentido da brincadeira, da tranquilidade, do deboche, na realidade está vencendo o dito cujo. E pensando nessas coisas aí de festejar o Halloween, de ter esse lance de brincadeira, essa coisa leve, essa coisa gostosa, hoje eu trago para vocês a resenha do livro Pluft, o Fantasminha, de Maria Clara Machado. E eu fiquei sabendo dessa história, desse livro, graças ao Sítio do Pica-Pau Amarelo, porque essa história, de certa maneira, tem uma ligação com o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Em 1962, esse texto, ou melhor, um texto anterior a esse, foi encenado. Pluft, o Fantasminha, foi assim uma grande febre no teatro. Aliás, essa febre começou um pouquinho antes, mas vamos pegar o 1962. Quem estreou essa peça de teatro, Pluft, o Fantasminha, foi nada mais que a nossa grande atriz Dirce Migliaccio. A Dirce Migliaccio fez
um grande sucesso que, quando resolveram fazer a adaptação do Sítio do Pica-Pau Amarelo, lembraram: ah, teve uma peça infantil, Pluft, o Fantasminha, e Disse-me Gliácio arrasou, então ela será a nossa Emília. E aí eu fiquei sabendo, né? Inclusive eu coloquei ali uma boneca Emília inspirada na Disse-me Gliácio para fazer também uma homenagem a essa grande atriz que infelizmente já nos deixou. E ela foi a primeira Emília da versão dos anos 70/80 na TV brasileira, na TV Rede Globo. E não vou falar mais nada porque o assunto foco principal não é o sítio. Mas antes de 1962, esse texto do Pluft e o Fantasminha surgiu em 1955. 1955 nós tivemos a primeira peça. E essa peça, claro, fez sucesso. E por ter feito tanto sucesso, ela foi adaptada para outras peças. Aí nós chegamos naquela de 1962. Então são tantas assim peças que é difícil até decorar os anos em que Pluft e o Fantasminha foi encenado. E depois Pluft e o Fantasminha teve adaptações para o cinema, virou minissérie e finalmente o roteiro virou livro, virou texto em prosa. E aqui eu tenho o texto em prosa. E é interessante que eu não sei porquê, eu pesquisei, fucei a internet toda, não encontro a data, o ano em que Pluft, o Fantasminha de Maria Clara Machado virou texto em prosa, virou livro de verdade. Isso eu não encontro. Eu encontro datas das outras peças, encontro datas dos filmes, encontro datas da minissérie, mas o livro eu não sei. Eu sei que essa edição aqui, ela foi publicada em 2009, mas eu acho que não foi o primeiro texto em prosa. Eu acredito que tenha sido publicado um pouquinho antes, mas a data ficou meio perdida. Mas enfim, estou aqui com o texto Pluft, o Fantasminha, e vou dizer para vocês que eu amei esse texto. É incrível como um texto infantil tem tanta mensagem positiva. Eu fico pensando que uma criança pode amar esse livro, sem sombra de dúvidas, mas eu acho que ela não vai captar assim o sentido profundo. Mas nem por isso acho que o texto não deve cair nas mãos de uma criança. Ele deve chegar bem cedo nas mãos de nossos pequeninos para que eles possam ler e aos poucos amadurecendo. Eu, especialmente, fiquei assim, encantado. A minha criança interior sorriu bastante com essa leitura. Aqui nós vamos encontrar logo de início uma explicação do que se trata a história dentro da própria narrativa do livro. Não é a introdução. O próprio livro, a narrativa, o narrador explica o que é Pluft, o Fantasminha. E aqui nós vamos ouvir falar que são duas histórias que se encontram. A primeira história é de piratas e marinheiros. E a segunda história envolve fantasmas. E de repente, essas duas histórias separadas se encontram formando uma única história. A história dos piratas é o seguinte: um capitão pirata, o Senhor Bonança, que tem uma neta Maribel, vem a falecer. E no momento da sua morte, diante dos seus 3 marinheiros, eles estão em terra firme quando isso ocorre. É claro, o cara não morreu no navio, porque o navio dele já havia afundado antes. O capitão Bonança chega para esses 3 marinheiros e diz: cuidem bem do meu tesouro. E o marinheiro ali, meio rebelde, meio trapaceiro, o marinheiro perna de pau, ouve isso e já fica assim, com os ouvidos bem atentos, e resolve dar o golpe.
Enquanto os três marinheiros resolvem ser fiéis ao Capitão Bonança, pois eles encontram um mapa do tesouro, o Perna de Pau, o que faz? Rapta a Maribel, pensando em se casar com ela. Olha, rapta uma menina e pega aí uma cópia do mapa e vai na frente em busca desse tesouro que está numa velha casa. E os três marinheiros, apesar de quererem atender ao pedido do seu capitão, precisam tomar coragem. E para tomar coragem, eles bebem. E isso gera um certo atraso. Talvez os politicamente corretos não gostem muito dessa história. Depois eu pensei nisso, apesar de ter me divertido bastante. Que eles poderiam criticar o fato do homem adulto raptar uma criança para se casar e a questão da bebida. Mas enfim, naquela época a gente não tinha todos os mimimis dos tempos de hoje. Então, os dois grupos saem em busca desse tesouro. Aí acaba a primeira história. Isso não é spoiler, porque, veja bem, o importante não é o final da primeira história, nem da segunda história, mas o que ocorre quando as duas histórias se encontram. Aí nós vamos ter o verdadeiro final da trama de Pluft, o Fantasminha. Depois nós vamos mergulhar, então, na segunda história, que é a história dos fantasmas. E ela vai falar de uma casa onde vive Pluft, o Fantasminha, um fantasminha menino. Então, ó, vejam bem, a Disse Migliaccio interpretou um fantasma menino. Mas, enfim, esse fantasminha menino, ele é filho da Dona Fantasma, que é viúva. A Dona Fantasma é viúva de um fantasma que virou celofane. Fantasmas, quando morrem, viram um papel celofane. E mora com o tio Gerúndio. E essa Dona Fantasma, ela tem uma prima, que é a Fantasma Bolha de Sabão, que trabalha na polícia. Então eles vivem ali tranquilamente. E o Pluft é um fantasminha diferente, esse menino, porque ele tem medo de gente. E ele tem medo de outras coisas também. E a mente dele, assim, é muito criativa. Ele fica examinando as coisas, criando. Então, quando o tio Gerúndio, que dorme dentro de um baú, tá acordado e conta as coisas, ele cria suas histórias. A Dona Fantasma tem uma característica que ela cria pastéis de vento e do vento sudoeste. Inclusive, ela sai na janela. Ela foi uma fantasma que, em vida, cantava ópera. Então, ela canta ópera e o vento vem e ela coloca aí dentro do pastel. Às vezes ela pega ventos de outras direções, mas o vento da outra direção estufa o pastel e arrebenta, estraga tudo. Mas aí o Pluft tá tranquilo ali na casinha, ele fica olhando pela janela as coisas, até que ele vê algo que o assusta. Uma criatura feia, com perna de pau, e uma criatura bonitinha, mas mesmo assim ele tem medo, que é a Maribel. Então o Pluft, ele vê lá o perna de pau com a Maribel, e ele já se assusta, ele fala pra mãe. Os dois se escondem no sótão por enquanto, mas a Dona Fantasma já está preparada para pegar um susto. Então ela tá ali estrategicamente, enquanto o Pluft tá com medinho. Nisso, o perna de pau entra na casa, ele amarra a Maribel dentro de uma cadeira, deixa ela amarradinha ali, e ele vai procurar o tesouro. Só que o sol resolve dormir atrás de uma nuvem, tudo escurece, ele briga com o sol, chama o sol de dorminhoco, mas o sol nem aí pro nosso perna de pau. E como ele não consegue enxergar as coisas para procurar, ele sai da casa e vai buscar uma lanterna na cidade, mas deixa a Maribel ali sentadinha amarrada. A Maribel tinha medo de muitas coisas, mas o medo dela maior era o perna de pau. E com isso ela arrebenta as cordas. Olha só que menina forte. Ela arrebenta as cordas e quando ela arrebenta, se liberta, acaba que ela se encontra com Pluft. E os dois meio que se assustam, pois a Maribel tinha medo de fantasma e o Pluft tem medo de gente. Mas
Superados os medos, eles começam a conversar. Enquanto isso, muitas coisas vão rolando aí paralelamente. Chega os 3 marinheiros, eles tomam susto, são convocados fantasma. A história é muito bem elaborada, mas assim, o que há de mais sensacional nessa história não são exatamente os fatos que ocorrem na trama, mas os detalhes da forma que ela conta. A Maria Clara Machado tem uma maneira assim muito engraçada, e eu não posso contar para vocês essa maneira, porque eu acho que aí que seriam os grandes spoilers. Ela conta de um jeito fazendo piada de todas as ações, mas não são piadas bobinhas. Sim, algumas são piadas bobinhas, mas a maioria das piadinhas tem uma crítica ao comportamento humano por meio de piadas com piratas e fantasmas. Ela vai assim tirando sarro de nós que somos gente aqui, os vivos que não são fantasmas, os vivos que não são piratas. No fundo, ela quer mostrar que a humanidade tá, marcando bobeira em muitas coisas. Eu achei esse texto muito genial, esse texto muito criativo, ri bastante, mas apesar de ser um texto com toque de humor, teve umas coisas que eu li nisso que eu fiquei assim, meio parado, meio pensativo. Ela colocou o humor, mirou no humor, mas quase que acertou na depressão. Essa é a verdade. Para um texto assim infantil, eu diria até que tem uns gatilhozinhos aí bem escondidinhos. Talvez as crianças não entendam esses gatilhos, mas eu acho que os adultos vão entender. Vai depender muito da experiência de vida, e outras coisas aí que pode estar rolando. O livro é bonitinho, ele tem ilustrações com esses traços. Realmente um livro apaixonante que eu recomendo. E se assim, sendo uma trama infantil, julgando dentro dessa categoria como livro infantil, merece 5 estrelas. Aliás, a Maria Clara Machado, que faleceu em 2001, ela é reconhecida como a autora mais importante do teatro infantil brasileiro. Então aqui, você tem uma beleza de texto. E assim, eu não deveria dizer isso, mas se você não gostar desse livro é porque você não leu direito. Agora, tirando a brincadeira, vou dizer o seguinte: talvez você não goste, talvez você não se apaixona, corre esse risco, mas eu acho que mesmo você não gostando, não tem como deixar de reconhecer o quanto esse texto é profundo, o quanto esse texto é bem escrito, o quanto esse texto faz uma crítica social bem bacana. E assim, eu colocaria nas mãos da criança. É claro, né, que tem aqueles pontos que eu falei, do pirata sequestrar uma menina para se casar, dos piratas bebendo, que talvez o pessoal veja como problemático, mas eu não tiraria, até porque esses pontos meio que abre a cabeça da criança para problemas reais da vida. Às vezes a gente fica assim querendo proteger as crianças, colocá-las dentro de uma bolha, e não dá. Até porque muitas crianças vivem realidades bem piores. Talvez seja na hora da gente trabalhar isso. É claro, tem que trabalhar de uma maneira própria. Acredito que precisa de uma certa orientação para as crianças aprenderem a lidar com certas realidades aí, que estão ocorrendo, que infelizmente ocorrem. E é isso. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link de compra. Caso você queira adquirir esse livro, por favor, se vocês quiserem adquirir esse livro, utiliza o meu link. Você vai gerar uma pequena comissão para o canal Filósofo dos Livros, sem pagar nada mais além por isso. Tem gente que até hoje acha que se eu usar o link do canal Filósofo dos Livros ou de outros booktubers, a Amazon vai me cobrar a mais.
Não, a Amazon não cobra mais. Esse dinheiro da comissão não é uma cobrança maior para vocês, mas a Amazon tira de uma parte do seu próprio lucro. Claro, são centavos, e por isso mais um motivo. Ajuda aí porque a gente precisa de muitos centavos para juntar aí, ó, uma graninha boa. Não vai achando que se você comprar com o meu link que eu vou ficar milionário. Sou rica! Eu sou rica! Não vou, né? O máximo que eu cheguei a ganhar com isso foi uns R$300 aí no mês, mas é que é uma coisa assim, centavinhos mesmo, comissão bem pequena, mas ó, ajuda. E você não precisa só comprar livros, tem um link aí da loja do Filósofo dos Livros, então você pode comprar, sei lá, cadernos, cremes de beleza, roupas, tudo que você comprar com o link do Filósofo dos Livros gera uma pequena comissão. E com isso você está contribuindo para a literatura. Porque com esse dinheirinho eu vou comprar mais livros, eu vou comprar de repente alguma coisa aí para ajudar o canal, tipo, quem sabe uma câmera nova, coisas assim. É investimento, então você promove a literatura. Não se engane assim, achando que você vai achar que vai ajudar o Filósofo dos Livros e eu vou viajar para Paris. Quem dera. Não tem isso. E tá dado o recado. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o próximo vídeo. E pra vocês que ficaram até aqui comigo, antes de eu desaparecer desse cenário, porque vocês vão presenciar assim uma cena assim digna de Steven Spielberg, um efeito assim especial maravilhoso. Eu desapareço diante dos seus olhos e deixo esse cenário vazio. Eu vou pedir algo para saber realmente se você ficou comigo até o final desse vídeo, até a última fala. Coloca nos comentários a hashtag Pluft ou Fantasminha. Quem escrever a hashtag Pluft ou Fantasminha, eu vou ter certeza que ficou comigo até o final desse vídeo. Agora posso desaparecer.